Olá, meu irmão, minha irmã, boa noite. Então vamos aqui para décimo dia da meditação, da imitação de Cristo. Seja bem-vindo. Essa leitura que está ajudando muito na nossa caminhada espiritual. Então vamos aqui, o 10º dia é como se devem evitar as coisas supérfluas. Vamos aqui com o 10º dia. Irmãos, eu criei uma enquete, estou pensando em passar aliás, acredito que eu vou passar nessas lives para 6 da tarde. Porque eu acredito, né, que muitos dá para ver, né? Ou então ter a live pronta já às 6 da tarde já é bom, né? Para quem chega depois do serviço, né, já consegue acompanhar, né, não tem que esperar no outro dia. Então fiquem livres para votar, hein? Então só mais um momentinho, já vou começar. De como se deve evitar as coisas supérfluas. Ok, vou lá começar então. Então vamos entregar esse momento na mão de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então a leitura de hoje é o seguinte: evita quanto puderes, o bulício dos homens, porque muitos nos perturbam nos negócios mundanos, ainda quando tratados com reta intenção. Pois bem depressa somos manchados e cativos da vaidade. Quisera eu ter calado muitas vezes e não ter conversado com os homens. Por que razão, porém, nos atraem falas e conversas, e rara vez voltamos ao silêncio, sem dano de consciência? Gostamos tanto de falar, porque pretendemos com essas conversações ser consolados uns pelos outros, e desejamos avaliar o coração fatigado por preocupações diversas. E, ordinariamente, sentimos prazer em falar e pensar, ora nas coisas que muito amamos e desejamos, ora nas coisas que nos contrariam. Mas ai, muitas vezes em vão, sem proveito, pois essa consolação exterior é muito prejudicial à consolação interior divina. Cumpre, portanto, vigiar e orar, para que não passe o tempo ociosamente. Se for lícito e oportuno falar, seja de coisas edificantes. O mau costume e o descuido do nosso progresso espiritual concorrem muito para o desenfreamento da nossa língua. Ajuda muito, porém, ao aproveitamento espiritual os devotos colóquios sobre as coisas espirituais. Mormente quando se associam em Deus, pessoas que pensam e sentem do mesmo modo. Amém. Ou então, na meditação de hoje é o seguinte, novamente, né, o prudência no falar. Novamente, né, o prudência nas palavras. Evitar, quando puderes, o bulício dos homens. Ou seja, muitas vezes, né, as fofocas, né? Quantas pessoas, às vezes, né, não pode ouvir alguém falar alguma coisa da vida do outro que pronto, já fica assim, fulano separou, fulano, né, traiu, né? Aí, né, já vem aquela preocupação, aquela vontade de saber, né? E triste de ver, né, como a fofoca tem se espalhado pelo mundo, né? Hoje tem uns programas aí, nesses reality shows aí da vida, né? Gente, não, mas é incrível, unicamente, claro, né, fora os espíritos, né, os programas de fofoca, né, literalmente sobre famosos, esses programas colocam várias pessoas numa casa, né, e daí é tudo combinado. Fulano vai dar em cima de Cicrana, Cicrana vai brigar com Beltrana, né, e eu vi como isso chama as pessoas, né, como chama a atenção, né, é triste ver isso, né, ou seja, pessoas muitas vezes com vidas tão vazias, né, que tem que preencher a vida, ou ver essas coisas. Gente, né, a gente não deve ligar para essas coisas, porque, né, a gente deve, né, cada um de nós ligar para a nossa vida, né, cada um de nós viver e confiar as nossas preocupações a Cristo, né. Então, mas triste ver como essas coisas, né, pegam muitas pessoas. Devemos resistir, mesmo que seja tentador algumas vezes, né, as fofocas, né, porque triste, chato ver também, né, como às vezes né, quem já foi alvo de fofoca, né, como é ruim, né, comentarem algo que não é verdade, né. Imagina, por exemplo, né, ser acusado de algo que não cometeu, né. Tenho certeza, né, lembrei agora do caso do padre Robson, né. Eu tenho certeza, né, que tantos
tantas pessoas mais mal intencionadas, né, planejam contra tantos padres. Por exemplo, né, porque padre já viu, né, só inventar que saiu com alguma fiel ou algo do tipo e pronto, né. A sociedade muitas vezes, né, quer acreditar mais na fofoca, né, na mentira que inventaram, né, na mentira que uma pessoa que não sabemos nem quem inventou, do que no próprio padre, né. Então triste de ver, né, como as fofocas aí tem levado muitas pessoas. E outra coisa, que nos perturbam os negócios mundanos, ainda quando são tratados com reta intenção. Ou seja, tomar cuidado, né? Eu li uma meditação hoje do livro de Primeira Reis, né, onde diz isso, né? O rei Jeroboão, né, ele tinha feito, né, o Senhor tinha ordenado para ele, né? Não comerás, né? Não comerás e não beberás aqui. Né, mas vieram com uma conversinha, né? Dizendo que era um profeta também, né? Aí ele comeu, ou seja, desrespeitou a Deus. Né? E isso acontece desde o pecado de Adão e Eva, realmente, né? É sempre assim na nossa caminhada, né? O diabo e os demônios, né? Sempre, né? Nos tentando, né? Sempre nos fazendo ver que... nos fazendo acreditar, né? Segundo eles, que o pecado é bom, né? Que essas coisas são boas. Né? E quantas vezes, então, nós temos muito caído? Temos caído. O autor diz, quisera eu ter calado muitas vezes e não ter conversado com os homens. Ou seja, quantas vezes a gente, né, fofoca, ou quantas vezes fala algo, né, que depois a gente vê que não é verdade, né? Então, nesse momento que bate o arrependimento, nos atraem as falas e as conversas. Mas se raras vezes voltamos ao silêncio sem dano de consciência, né? Aqui fala também um pouco de praticar o silêncio, né? Praticar o momento de intimidade na oração com Deus. Né? Algo também que é muito necessário, né? A gente deixa de lado, né, muitas vezes nesse mundo de barulho, nesse mundo das músicas, né, dos sons, das festas. Né? Agora um caso muito interessante, né, principalmente para os jovens. Porque pretendemos muitas vezes ser consolados uns pelos outros. Desejamos aliviar o coração. Né? Quantas vezes, por exemplo, um jovem, né, por carência mesmo, né, acaba, né, o primeiro amigo, né, o primeiro namorada que aparece, né, já se abre, né. Teve um outro capítulo anterior aqui que foi, acho que o 8, que fala disso, né, excessiva familiaridade. Ou seja, já sair se abrindo para qualquer um, né. Isso não é bom. É que a gente acaba contando, né, detalhes, né, muito particulares da vida, né, e tem horas que a gente nunca sabe, né. Nunca sabe quem é amigo de verdade, né, quem quer realmente guardar o segredo, né. Quem nos vê bem e quem é falso, né. Quem, né, tá fingindo que é nosso amigo, mas na verdade não é, né. Tá esperando a primeira oportunidade para falar mal, enfim. Sentimos prazer em falar e pensar, ora nas coisas que muito amamos, ora nas coisas que nos contrariam. É verdade, né? E isso é... Quantas vezes a fofoca, né, tem tomado conta da gente? Ou às vezes também, realmente eles, né, falar, às vezes mal de alguém porque nos contrariou, né? Porque justamente, né, não gostamos, né? Porque queira ou não, a gente, sendo humano, a gente tem isso, né? Às vezes não gostar tanto, muito de uma pessoa, né? Mas também não devemos deixar, né, o fofoca, né, os ódios levarem do nosso coração. E por fim, mas aí muitas vezes em vão e sem proveito, porque essa consolação exterior é muito prejudicial à consolação interior e divina. Ou seja, né, sair realmente, né, confiando em qualquer um, né, sair se abrindo para qualquer um, muitas vezes, né, não vai nos fazer bem, né? Uma pessoa que não vai nos levar para Deus. Que nem tipo o caso, né, uma jovem pedindo aconselhamento para uma amiga que viu no mundo, né, sobre relações ou sobre anticoncepcionais e tudo isso, né? Logicamente que se falar com alguém do mundo, né, vai só dar conselhos mundanos, né, só conselhos que não levam a Deus. É do tipo, faça o que quiser da sua vida, ninguém tem nada com isso. Mas essas consolações exteriores, elas não nos fortalecem. Né? Pelo contrário, quanto mais exterior a gente é, quanto mais a gente liga para as fofocas, para as intrigas, para tudo isso, e para fazer amizades, né, com as pessoas do mundo, mais a gente vai se afastar de Deus, naquele interior, que nem quem trabalha no interior, no silêncio, na oração. Por isso que é o contrário, né? É prejudicial a consolação interior divina.
Então, cumpre, portanto, vigiar e orar, para que não se passe o tempo ociosamente. Realmente, tudo que eu falei agora é típico de uma pessoa, né, que não reza, né, passa o tempo ocioso. Então, a primeira fofoca, né, de famoso que vê, né, a pessoa vai, né. O mau costume e descuido do nosso progresso espiritual concorrem muito para o desenfermamento da nossa língua. Ajudam muito, porém, ao aproveitamento espiritual os devotos colóquios, né, sobre as coisas espirituais. Mormente, quando se associam a Deus, as coisas que pensam e sentem do mesmo modo. Então é isso, né? Para finalizar, é realmente, né? Tudo isso é fruto do descuido do progresso espiritual, né? A gente sempre fala, né? Gente, não tem jeito, né? Progredir com Deus, progresso espiritual é oração, é rezar todo dia, é conversar com Deus todo dia. Né? Não adianta, né? Muitas vezes, né? A gente vai na missa sem muito amor, vai por obrigação, né? Porque a mãe vai, porque a esposa vai, né? Mas não pode ser assim, né? E realmente é por isso que essas pessoas geralmente saem da igreja logo, né? Não ficam na caminhada com Deus, porque, né, só experimentou o raso da fé, só experimentou isso. Ah, tem que ir lá na missa, naquela missa chata, toda hora a mesma coisa, né? Assim dizem os evangélicos, né? Olha que chato, toda hora a mesma coisa, né? Mas é ali que Deus age, né? E o ritual sempre tem que ter aquela sacralidade, né, que nos leva a Deus. Então é isso, né? Cuidar da nossa caminhada cristã, né? Tomar cuidado com falar demais. Tomar cuidado, né, com o vazio de vida, né, o qual eu preciso, né, para me encher, falar da vida do outro, fofocar, enfim. Amém, irmãos? Então essa é a partilha de hoje. Então que possamos meditar essa partilha agora, né? Então vou ver se a partir dos próximos dias, né, eu trago então às 6 da tarde essa meditação. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.